Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. Continuando a progressão aqui do vídeo anterior, a gente estava aproximando aqui passando pelo pasto, na área de plantio. E agora realmente entramos aqui nessa região de mata realmente. Um aspecto interessante, mais uma vez, nossa proposta é sempre que ir avançando, encontrar alguma coisa de interesse que possa ser útil, essas dicas de rastreamento. A nossa proposta é parar e fazer alguns vídeos e talvez possa ser útil para alguns. Aqui também é um cenário interessante para nós. Aqui nós estamos aqui, agora são perto das 7 horas da manhã, o tempo ainda está aberto, a previsão é que eventualmente vai fechar, mas está dando para ver bem a posição do sol, está dando para ver bem o sol pegando aqui bem na copa dessas árvores, dessas araucárias. A proa leste está para cá, portanto, né, o sol tá nascendo, está dando para identificar bem a posição do sol. A navegação natural, para nós aqui, pelo menos nós consideramos, ela pode ser bastante importante, não como meio de navegação de precisão, mas sim como dando dicas importantes de orientação durante o rastreamento. Isso, por exemplo, é porque pode ser que eventualmente as equipes que entrem no rastreamento, seja lá para qual finalidade, ou busca de pessoas, ou eventualmente para manejo de javali, e nessas regiões aqui ainda é época de pinhão, ainda tem época de pinhão dessas araucárias. Então essa área aqui ainda é área de pinhão, ainda é época de pinhão. Tem área de plantio, apesar de ter sido feita a colheita recentemente, mas já começou o preparo do solo também, e com esses sais que são colocados para adubar o solo, isso pode atrair javalis também, então sempre é importante isso, ficar atento. Mas aqui, vamos supor que seja pessoas entrando aqui para busca de pessoas ou para fazer manejo, seja qual for a atividade. Se eventualmente as pessoas entraram, pode ser que nessas regiões fique rapidamente sem sinal de telefonia, ou mesmo se tiver com HTs, muito comum utilizado. Esses HT, geralmente que as pessoas entram, as equipes entram, eles são o que se chama de comunicação antena-antena, ou seja, uma comunicação simplex. Ela vai conseguir atracar a outra antena, desde que não existam obstáculos e esteja numa distância apropriada e não haja áreas de sombra. Perdeu essa área de sombra, se afastou demais, ou entrou, pegou alguma barreira natural, esse sinal mesmo desses rádios pode também ficar incomunicável. E, portanto, pode se perder a noção de onde aquela pessoa está. Vamos supor aqui, esse cenário aqui que a pessoa, vamos supor, alguém entrou, uma busca de pessoas, e a equipe que entrou reportou que estava indo sentido, vamos supor que o início das buscas fosse aqui para trás, as viaturas pararam todo ali para trás, e a última posição, como a primeira equipe que entrou naquele local não tinha uma bússola ou não tinha noções melhores de orientação em áreas remotas, ela simplesmente reportou que estava dirigindo na direção do sol, Portanto, aqui o sol está batendo na copa das árvores, a direção do sol seria leste, né? Mas a primeira equipe que entrou não disse exatamente que era leste, falou simplesmente que estava indo na direção do sol. Essas missões de busca de pessoas, rapidamente, elas podem tomar horas isso. Vamos supor que entrou, são 7 horas agora, não teve mais nenhuma comunicação. Depois, às 3 horas da tarde, chegam novas equipes, não se tem uma comunicação adequada entre as equipes, e pergunta para onde a equipe foi. E daí, alguém que estava ali comenta que a equipe foi na direção do sol. Só que o problema, aqui é para leste, a proa está para leste. Depois do meio-dia, o sol começa a tender para a proa oeste. Se não houver uma comunicação, isso pode parecer uma bobagem, mas se não houver uma boa comunicação, as próximas equipes eventualmente que vierem, se não tiverem comunicação com a equipe, aquela primeira equipe que entrou, por exemplo, e alguém comentar que a equipe foi na direção do sol, no caso o sol estaria para o outro lado. Isso pode parecer uma bobagem, mas eventualmente isso pode acontecer, esses equívocos podem acontecer, especialmente em razão das eventuais falhas de comunicação. Por isso que existem nesses sistemas operacionais, ou sistemas, alguns chamam de SCO, Sistema de Comando de Operações, ou SCI, Sistema de Comando de Incidentes, chama esses procedimentos de redundância, que é para evitar exatamente erros desse tipo. Mas vamos supor aqui, só para ilustrar, né? Para ficar curto também, para não ficar muito longo esse vídeo, a equipe chegou toda na direção do sol. Isso pode ser uma orientação boa para o rastreador, para não toda hora ter que ficar, aquela pessoa, o rastreador, por exemplo, que tem boas noções de orientação, para não ter que toda hora que ficar pegando o GPS, ou o telefone que está com o aplicativo, ou a bússola. Então ele chegou às 7 horas da manhã, está vendo a copa d'água, está indo na direção do sol, ele sabe que está indo para o leste. Mas para fins, incluindo esse sistema de redundância, um desses sistemas de redundância que poderia ser feito é reportar, mesmo que não esteja ali com GPS, um aplicativo de celular, reportar para a base a direção com base numa bússola, uma leitura simples da bússola, com base
nesses pontos cardeais. E a maneira mais simples aqui para nós, que nós consideramos a mais simples, é simplesmente desconsiderar a declinação magnética, porque isso pode complicar a leitura, saber se é declinação positiva ou negativa, e simplesmente pegar a direção de deslocamento, desconsiderando essa declinação magnética e pegando como referência a própria agulha magnética a partir do ponto da agulha magnética, sem considerar declinação magnética nenhuma. E obviamente afastando um pouco dos equipamentos, né, para não ter essa influência. Por exemplo, o que seria isso? Por exemplo, né, aqui só para ilustrar o que seria isso, né, alinhava a bússola aqui, isso aqui é muito rapidamente, a linha de fé, a seta de orientação. Existem vários nomes aqui para colocar para dar esse nome, mas por exemplo, está toda alinhada aqui, melhor dizendo, a seta de fé não, teria que alinhar melhor aqui, toda alinhada. Pronto, ela está alinhada aqui para o uso sem declinação magnética nenhuma, o jeito mais simples possível. A equipe está indo para onde? Para lá, para a direção do Sol. Então naturalmente aqui, ficou fácil, né? Está indo na direção leste. A maneira mais fácil, portanto, seria ter o rastreador ter uma bússola, ainda que não sabendo nada de declinação magnética, utilizar simplesmente afastando um pouco do corpo aqui, né, para não ter influência do magnetismo aqui do equipamento, pegar a própria orientação da agulha magnética sem declinação magnética nenhuma para fazer aquelas compensações aqui negativas ou positivas e pegar a direção que ele está deslocando, inclusive se for o caso girando a base aqui, para isso que serve essa base móvel aqui dessas bússolas, para indicar ir na proa leste. Isso aqui facilitaria muito esse pequeno detalhe aqui, falando que com base a linha de deslocamento, seria nesse caso aqui, simples, né? Leste, desconsiderando, portanto, a declinação magnética, as próximas aqui, eventualmente, equipes que eventualmente chegassem, já saberiam, independentemente da posição do Sol ou não, para onde aquela primeira equipe que foi para as buscas teriam se direcionado. Claro que esse fator aqui do Sol pode ser importante para o rastreador. Ao invés de ter que ficar pegando toda hora a bússola, o rastreador aqui experiente sabe que nesse horário, pelo menos, seguindo nesse horário, ele seguindo aqui na direção do Sol, ele está indo na proa leste. Mas não como meio de comunicação para a própria base, porque isso pode eventualmente gerar mais problemas posteriormente, né? Portanto, esse é mais um vídeo do rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.